aí, tudo bom com você? Mais uma vez aqui naquele nosso bate-papo de todas as semanas, voltando a falar sobre regressão de memória e terapia de vidas passadas. Estou procurando trazer aqui nesses vídeos, nessa minissérie, né, vamos dizer assim, de vídeos sobre regressão, tirando as principais dúvidas que eu escuto ainda hoje, todos os dias, sobre regressão de memória, sobre TVP e dúvidas que vocês estão me mandando aqui nas redes sociais, no meu canal do Instagram, aqui no YouTube ou no meu WhatsApp, enfim. Vão me mandando as dúvidas que vocês têm, porque essa terapia, gente, ela é muito antiga, mas ainda hoje, ainda traz dúvidas, tem um monte de mitos, tanto que no meu último vídeo eu falei de mitos e verdades, mitos e tabus sobre a regressão de memória. E um desses mitos é, e se eu voltar e ficar lá atrás? Tipo assim, não há risco de ficar sintonizada? Eu falei lá no meu último vídeo que eu ia deixar um vídeo só para isso, porque eu acho que de todos os mitos que tem, esse é aquele que tem um fundo de verdade. Por quê? Bom, deixa eu explicar melhor aqui, gente. A regressão de memória, ela, se bem feita, se bem conduzida, não tem risco nenhum, porque você não vai para lugar nenhum. Na verdade, são as suas lembranças que já estão aqui dentro que vêm à tona, desta e de outras vidas. Não tem perigo de você voltar para o útero e ficar lá na barriga da sua mãe, ou de você voltar para 1615, na Europa Antiga, e ficar lá. Não tem perigo, gente. Eu sempre brinco que você vai ter que voltar, e voltar para a tua vidinha normal mesmo, tá? Não tem risco nenhum. Só que existem algumas maneiras que tem, se não forem feitas bem feito, bem trabalhado e bem encerrado o processo, pode sim deixar a pessoa sintonizada em outras vidas. Eu vou contar para vocês dois exemplos que aconteceram comigo, que eu acho que de vários que eu já atendi, esses dois, eles exemplificam muito bem. Um dia eu atendi uma pessoa que chegou aqui como ela reclamando que ela fez uma regressão de memória e ela estava com um tipo de uma asma, ela ficou com asma, alguma coisa assim, depois, tanto que ela começou até a usar bombinha depois que ela fez regressão. Eu achei aquilo altamente estranho, porque nunca vi alguém fazer uma regressão e ficar com asma ou com bronquite, alguma coisa assim. Aí ela contou que ela fez a regressão e que depois disso ela ficou com asma, ela não conseguia mais atender os pacientes dela, porque ela era dentista, ela não olhava mais nos olhos das pessoas, ela baixava a cabeça para falar, ela se tornou uma pessoa tímida, enfim, insegura, e sem contar que ela estava como se tivesse sem conseguir respirar. Aí, nesse momento, eu entendi que assim, para a gente tentar ver o que aconteceu, somente voltando ao ponto que ela, entre aspas, teria captado alguma coisa, certo? É igual uma costureira, gente, que vai pegar uma roupa que você vai levar para reformar, ela vai ter que desmanchar aquilo para refazer aquela reforma, não é mesmo? E cá entre nós, tem costureiras que odeiam reformar, preferem fazer um vestido novo. É mais ou menos isso. Porque quando eu faço um processo de regressão numa pessoa, eu não fico escolhendo para qual vida ela vai. Não tem nem como escolher. Eu deixo que o processo ocorra naturalmente. Ela vai cair na vida que ela precisa, ou ela vai cair nos momentos desta vida que ela precisa. Mas nesse caso específico, eu precisei conduzi-la como se fosse uma sintonização de rádio, uma sintonia de rádio, ali no dial do rádio. Olha, você vai voltar nessa vida. E ela me falou que ela tinha voltado para uma vida como judia num campo de concentração de Auschwitz. E ela teria morrido num campo de concentração lá na câmara de gás. Então, eu já entendi que devia ser alguma coisa desta vida. Aí a gente foi para essa vida, eu tentei sintonizá-la nesta mesma vida, o que às vezes, como eu falei, não é tão fácil assim. Mas que bom que deu certo, e a gente voltou nessa mesma vida. Só que ela teve que passar por todo o processo, ela se viu lá como judia, sendo tirada da sua casa, ela teve que passar de novo pelo campo de concentração, vendo ela e as irmãs morrendo na câmara de gás, todo aquele processo meio que traumático, né, das pessoas que morreram naquele momento horrível do nazismo. Só que o que aconteceu? Como ela aspirou muito gás na câmara de gás, ela voltou sintonizada com aquela, como se ela estivesse engolindo o gás, como se hoje fosse uma bronquite, uma asma, alguma coisa assim. E como no campo de concentração os prisioneiros não podiam olhar para os oficiais nazistas, olhavam sempre para baixo, ela também voltou com essa mesma
essa mesma função de não olhar nos olhos das pessoas, ela mal cumprimentava as pessoas, mal encostava nas mãos das pessoas, porque ela voltou com aquela coisa de submissão dos prisioneiros dos campos. Então, o que acontece? Nós voltamos lá, ela se reviu nesse momento, ela reviu a raiva, o ódio que ela morreu dos alemães lá que fizeram aquilo com ela, tá? Inclusive ela reconheceu algumas pessoas como oficiais que mandaram ela para o campo ou mandaram ela para a Câmara, sendo pessoas que ela conhecia hoje. Enfim, a gente teve que trabalhar esse processo de perdão, de libertação, para que ela saia do corpo físico, deixando as sequelas do corpo físico ali. É isso que eu reprogramo na hora, que você deixe no seu corpo físico todas as sequelas, medos, dores, sequelas físicas, mentais, emocionais, espirituais, e como espírito saia sem nenhuma sequela, apenas como bagagem de vida, de conhecimento, mas sem as sequelas. Tá? Essa reprogramação mental que eu acho essencial. Acho que mais importante do que a regressão é a reprogramação mental. E aí eu termino com isso para ela poder canalizar. E ainda faço um processo ainda de encontrar mentor espiritual, para ela se libertar das mágoas. Aqui perdoar não significa aceitar o que o outro faz, e sim se libertar daquela amarra que está te prendendo a ele. Enfim, ela conseguiu se libertar. Quando terminou a regressão, ela sentou e falou: estou respirando bem. E me olhou nos olhos, não me olhava mais por baixo, porque no campo de concentração eles tinham que andar com a mão para trás e olhando para o chão, não podiam encarar os olhos dos oficiais nazistas. E ela não, ela já me olhou nos olhos, ela já se sentiu segura, a gente conversou alguns minutos depois, um tempo, ela não teve aquela sensação de asma. Por quê? Porque a gente terminou bem, terminou certo a sessão, ressignificando para que o subconsciente dela entenda que aquilo já aconteceu, já foi e não faz mais parte do momento atual. Essa é a função da regressão, essa é a função da TVP, te libertar do problema, não voltar com ele. Senão, gente, qual a função? Qual é a finalidade de você fazer uma terapia se você volta pior do que você foi, né? E, num outro caso, uma pessoa chegou aqui com o pescoço torto. Tipo assim, torcicolo, ela não conseguia mexer o pescoço. Até eu brinquei: olha, massoterapeuta na outra sala. Ela falou: não, me disseram que você pode me ajudar, porque eu voltei numa vida passada e fiquei assim depois disso. Resumindo, ela numa outra vida, ela morreu num precipício onde ela quebrou o pescoço na queda. Só que o terapeuta que fez para ela, ao invés de terminar de uma forma correta, ressignificando, explicando que aquilo já aconteceu e não volta mais, terminou: olha, esse horário acabou, pode ir embora. Aí ela foi embora, só que com o pescoço, entre aspas, quebrado, a mesma sensação de estar com o pescoço quebrado. Então, mais uma vez, como no caso da dentista que voltou no campo de Auschwitz, nós tivemos que voltar, sintonizar ela nessa vida onde ela se viu novamente caindo no precipício, para que eu colocasse que a dor física, sequela física, emocional, mental, fica no corpo físico dela lá no chão. Aí ela saiu como espírito, viu as pessoas achando o corpo dela, sabe, aceitou aquilo, se tranquilizou porque ela já não tinha mais dor, ela se virou assim, não sentia mais nada como espírito, porque o espírito não leva dor nenhuma. E aí quando ela voltou, ela sentou na minha cadeira e ficou: já posso me mexer sem dor. É assim, gente, é automático, tá? Então, o que acontece? Isso é importante, certo? Terminar, começar certo, fazer certo o processo e principalmente encerrar certo. Porque senão as pessoas voltam confusas, as pessoas voltam se você volta nessa vida agora e descobre um caso bem grave na tua vida: olha, eu fui abusada na infância pelo meu pai, pelo meu padrasto, e não ressignifica isso, não reprograma isso da maneira certa, o que acontece? Você vai voltar com raiva dessa pessoa, e isso não é legal. Eu vou falar mais isso sobre reprogramação mental, mas o mais importante é que você não pode ficar sintonizada naquela raiva, naquela dor, naquele momento. O mais importante é terminar bem, encerrar bem o processo, separando, dissociando o teu cérebro, o teu subconsciente daquilo que já aconteceu com aquilo que ainda hoje você está vivendo. É para ele entender que, olha, hoje é outra vida. Hoje são outras pessoas. Você não tem que voltar com raiva da pessoa de lá. Você tem que voltar entendendo que aquela pessoa é outra pessoa, que você não quebrou o pescoço, que você não está mais num campo de concentração. Aquilo já foi. Passado é passado. O próprio nome já diz: terapia de vidas passadas.
vidas passadas e não vidas presentes. Então, acabou, aconteceu. Você só vai lembrar daquilo para ajudar o seu presente, para você entender melhor o seu presente. Mas você não tem que voltar com o passado no seu presente, tá certo? Então, se fizer bem feito, se terminar bem o processo, se encerrar bem o processo e ressignificar bem, deixar bem finalizado, conscientizado, não há risco nenhum. Agora, se não fizer bem, há sim um perigo da pessoa voltar desta ou de outras vidas, sintonizado lá no passado, e aí vai ter que refazer o processo para limpar, para melhorar, senão a pessoa pode sim voltar pior do que ela foi. Então, ao fazer, escolha o profissional que realmente saiba fazer, que tenha uma capacidade de fazer tranquilamente, não só se preocupe em te levar para vidas passadas, tipo turismo espiritual. Vamos voltar em 10 vidas, você vai se ver como cigana, como médico, como bruxa, como monge. Ai, que lindo! Mas o que adiantou? Nada. Turismo espiritual não adianta, gente. Esse é um trabalho terapêutico, é para ajudar, para terapia. Não tem que voltar em 10 vidas se você pode resolver em 2 ou 3 aquilo que você veio buscar. Isso aqui não é turismo espiritual, não é para curiosidade. É uma ferramenta de cura e transformação, de autoconhecimento. Tá certo? Então, se fizer bem feito, não há risco. Mas se não fizer bem feito, assim o risco de você voltar sintonizado, preso em outras vidas. E aí tem que corrigir, consertar, para que você possa se libertar definitivamente daquilo que está te prejudicando. Tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha tirado mais essa dúvida sobre essa poderosa ferramenta que é a regressão. Grande abraço, a gente volta no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.